Paz, irmãos, então nós vamos a mais um estudo, responder mais uma pergunta bíblica, e o assunto que foi perguntado sobre revelação e profecia. 1 Coríntios capítulo 12 já nos dá uma base sobre isso, e nós vamos ler alguns versículos e depois eu vou explicar, vou citar para nós tentar fazer isso resumido. 12, versículo 4, diz assim: a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E aí começa a citar os dons. E o primeiro é a palavra de sabedoria, o segundo, a palavra de conhecimento, o terceiro, o dom da fé, o quarto, cura, o quinto, milagres ou maravilhas, o sexto, profecia, o sétimo, discernimento de espíritos, o oitavo é variedade de línguas e o quinto é interpretação de línguas. Mas no finalzinho desta parte, no versículo 11, diz assim: no entanto, um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Primeira coisa, os dons são distribuídos por Deus da maneira que Deus quer e é Ele que opera, não nós. Ele opera os dons da maneira que Ele quer. Então, como foi perguntado sobre revelação, nós vamos usar alguns dos dons que estão aqui. E na verdade, dom de revelação não é citado na Bíblia. Tem o dom da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e profecia. Então, nós vamos ver aonde isso fica mais próximo e qual seria a interpretação para isso. Mas nós vemos as palavras que são faladas pelos profetas, e eu quero só citar uma aqui, Isaías 7,14, nós vemos uma profecia poderosa que diz assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e se chamará Emanuel. E isso vem se cumprindo novamente no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 20, que um anjo fala a José em sonho e repete basicamente as mesmas palavras, e a própria Bíblia diz para que se cumpra a profecia que diz: eis que a virgem conceberá e dará um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, aí nós vemos uma profecia, uma palavra poderosa e verdadeira, dirigida a um povo, a um grupo. Então a profecia, ela é dirigida a um grupo que serve a Deus, ao determinado povo de Deus. Então, primeira coisa, uma profecia não pode ser contradita. Ela falou, está falada e se cumpre. Muitas pessoas, eles misturam as coisas e acham que às vezes é operação divina, mas nem sempre é. A palavra de Deus, ela é poderosa, verdadeira e vai se cumprir. Sempre. A palavra de conhecimento nos dá entendimento sobre coisas atuais e coisas passadas. A palavra de sabedoria sobre coisas atuais e problemas, situações que precisamos de um intelecto a mais para entender e resolver. E então eu quero que os irmãos compreendam que existem algumas maneiras que as coisas são tratadas, e eu estou separando por 4. Primeira coisa, palavra, a profecia bíblica, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento de Deus, ela não é a toda hora. Toda hora, não. Deus, ele fala, e não é por qualquer boca. A pessoa tem que ser realmente uma pessoa de Deus, uma pessoa que recebeu esse poder, essa unção. E eu creio que existem pessoas, mas não tanto quanto se apresentam. Tem muito mais pessoas se apresentando como usados por Deus e não são. Então, esse é um ponto muito importante. Pessoas dizem, porque tem isso, tem aquilo. Não dá para misturar as coisas. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. O primeiro, profecia bíblica de Deus, poder, ele cumpre, ele faz, é verdadeiro e tem um propósito.
Propósito realmente grande por trás. Agora, existe a segunda maneira que acontece, que é pessoas na carnalidade, pessoas que agem na carne. Tem muita gente que fala na emoção. Ah, tal coisa. Ah, Deus vai fazer. Ah, e muitas vezes é na emoção, não é na unção de Deus, não é a palavra que saiu da boca de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado quando você diz assim diz o Senhor, ou quando você ouve alguém dizer assim diz o Senhor. Também a Bíblia nos diz que devemos examinar e julgar os espíritos. 1 João capítulo 4 diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, já naquela época. Então, tem muito falso profeta dizendo que é de Deus, mas não é. Então, a segunda questão é que tem pessoas que usam como profecia, como palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dizendo, isso, aquilo, e não é. É carne, é carnalidade, é emoção. A terceira, que ela é algo muito triste, é que tem muitos charlatões, enganadores, malandros, que eles adivinham as coisas, né, ou fazem malandragem usando, né, celular, Facebook, rede social, e para que venha pessoas para entender e aprender e dar a sua oferta para eles, mas no final das contas não é de Deus, porque tem muitas coisas que Deus não precisa revelar. Teu CPF tu já sabe, Deus precisa revelar teu nome, tu já sabe. Todo mundo sabe. Qual é a questão disso? Deus ele não tá ali Deus não brinca com as pessoas. Então tem muito charlatanismo, malandragem, tem bastante isso. Cuidado, meu irmão. E agora eu vou te dar um exemplo sobre isso, Atos capítulo 13. Diz assim, versículo 10 em diante diz assim: mas opunha-se a eles Elimas, o mágico, porque assim era interpretado o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou nele os olhos e disse: filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo da justiça, não cessarás de perverter os retos do caminho do Senhor? Então o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz: tu é filho do diabo, tu não vai parar de tirar as pessoas do caminho de Deus? Então ele repreende com severidade. Por quê? Porque ele era o enganador que estava ali. Elimas era um enganador, um charlatão, um malandro que estava ali para atrapalhar a vida das pessoas. E agora nós vamos para o quarto, que é o mais perigoso de todos, que é Atos capítulo 16. Diz assim: acontecendo que indo para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucros a seus senhores, e seguindo Paulo e a nós chamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Aqui está o maior perigo. Demônios que usam pessoas para adivinhar e falam a verdade. Por que eles falam a verdade? Porque falando a verdade de início, eles ganham a credibilidade. E usando aquela pessoa, eles começam falando uma verdade e depois colocam mentiras na boca dela. Então, se você ouve alguém, né, falando, tu passou por aquilo, tu viu aquilo outro, ou falando o número do teu CPF, nossa, é verdade. Mas depois ela vai falar alguma coisa que é mentira e você vai acreditar. Porque o diabo é malandro, o diabo ele é astuto, ele vai tentar te enganar de todas as maneiras que ele puder. Então, nós precisamos examinar os espíritos. Outra coisa muito importante, o Espírito Santo é um espírito. Se você é cheio do Espírito Santo, a pessoa que está falando, ela também deve ser cheia do Espírito Santo. E se é o mesmo Espírito, ele compactua. Se o Espírito é diferente, não vai compactuar. Por isso,
um dos dons que poucas pessoas pedem, mas talvez, não estou afirmando, mas o dom mais importante para a nossa época é o dom de discernimento de espíritos. Esse é talvez o dos mais importantes para a nossa época, para que não haja engano, para que não haja mentira e malandragem. Então, existe profecia? Existe, com certeza, mas não é tão frequente quanto é visto aí fora. E também, normalmente, uma profecia, ela não é tão agradável quanto uma palavra da carne, uma palavra de um charlatão e de um demônio, porque uma profecia muitas vezes é uma palavra forte, uma palavra de conversão, de arrependimento. Existe profecias de bênção? Existe, mas não tanto quanto falam aí fora. Tem muito profeta e tem pouco Espírito de Deus. Tem muita gente se dizendo que e não é. Então, examinai as Escrituras, examinai os Espíritos, julgai os Espíritos. Cuidado, meu irmão, tome muito cuidado. Muita coisa que é falada aí fora não provém de Deus. Eu já presenciei profecias e altamente poderosas, e se cumpriram. Já vi palavra de conhecimento? Sim, eu tive essa experiência de presenciar alguém com uma palavra de conhecimento, mas ela tinha uma utilidade muito profunda e poderosa. Deus não fica falando à toa, falando, porque você nasceu tal hora, tal dia. Deus não fica fazendo isso. Deus, ele vai falar algo realmente útil e poderoso para mudar a tua vida, ou de quem está ouvindo, e é um recado, é uma palavra grande, uma palavra verdadeira. Então, tome muito cuidado, né? Eu já vi casos de dizer, aqui tem alguém com dor de cabeça. No meio de 100 pessoas sempre tem. Tem alguém que está com dor. Sim, vai ter. Mas, muitas vezes, ou é emoção, ou é malandragem, ou é espírito enganador. Poucas e raras vezes é a palavra de Deus. Então, quando Deus fala, às vezes é aquela profecia que as pessoas não gostam de ouvir. Quando Deus fala, vai se cumprir. E quando Deus falar, se for realmente uma palavra para a sua vida, ela terá utilidade, ela terá peso, irá mudar a tua vida. Então, tome cuidado e nós estamos aí para te ajudar e poder ser fonte de bênção para todos. Obrigado você que tem participado e também, na sua dúvida, pode perguntar e nós estamos aí para lhe ajudar. Se tem alguma parte do estudo que você não entendeu ou quer uma explicação mais profunda sobre determinado ponto, a gente tira tempo para isso, tá bom? Muito obrigado a todos.